sua gestão, profissionalismo, criatividade, agregado a especialistas formados e capacitados que vão compreender e identificar as necessidades da sua empresa, criando soluções específicas para cada cliente. A Siemens TI realiza outsourcing, suporte e manutenção, venda de produtos, planejamento e implantação de redes. Ligue 2102-9808 ou 999-73-81-88. Acesse o site siemens-ti.com.br. 8h04. Estamos chegando nesta quinta-feira fria. A temperatura aqui no estúdio, pelo menos, está na faixa de 4 graus. Estamos chegando para mais um Tecnologia, o caminho para o sucesso. Já dando o primeiro bom dia do seu Pedro, que tomou café cedo hoje, né, Pedro? Bom dia. Bom dia, Pérez. Bom dia aos colegas de programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Sim, com esse friozinho, tomar um cafezinho cedo para esquentar o peito é bom, né, Che? E eu aqui tenho uma dificuldade, que eu tenho uma padaria do lado de casa, né? Uma maravilha. Maravilha. Dá um abraço pro pessoal aqui. Meus vizinhos da padaria Modelo aqui, um abraço para eles. Está mal acompanhado, Pedro. Átila da Venete. Como é que está o amigo Átila? Bom chimarrão, agora já estamos nessa caneca personalizada. Bom dia, Átila. Isso. Bom dia aos colegas de tecnologia, aos que estão chegando, aos que já estão presentes. Bom dia à nossa fantástica, né, audiência das quintas-feiras, que nos acompanha já há quase 2 décadas, e desejando a todos tenhamos um bom programa, uma excelente quinta-feira para todos nós, tá? Maravilha, maravilha. Eu estava vendo aqui como está apresentando, não sei se com vocês acontece, problemas técnicos com frio. Será que tem influência dessas temperaturas baixíssimas, Átila e Pedro? Tem, sim. Tem, principalmente em redes, nas redes de cabo de cobre, né? Sim. A gente sabe que com esse frio existe uma contração, né, de materiais. Eles se contraem, no calor eles expandem. E aí as pessoas vão perguntar, pô, mas aquele conector, um RJ45, um RJ11, sofre a interferência dessa temperatura baixa? Sim, sofre. E uma das coisas que acontece assim com uma frequência imensa quando existem essas friacas assim, é que as redes elas ficam titubeantes, porque aonde é feita a crimpagem no conector, no RJ45, é uma laminazinha muito fina, quase uma película de metal, e aquilo ali sofre a interferência dessas temperaturas baixas. E, às vezes, as redes simplesmente ficam titubeando, assim, alterando, elas funcionam um pouquinho, não funcionam de vez em quando. Então, em alguns casos extremos, é de se cortar, né, a ponta do RJ45 e fazer um novo conector. Normalmente, o fato de desconectar o RJ do dispositivo e colocar de novo resolve, né? Ele tem uma travinha de segurança ali, a gente dá uma pequena largadinha na trava e coloca de novo, ele encaixa e fica funcionando perfeitamente, né? Mas existem, sim, essas interferências, e isso incomoda muitas pessoas, principalmente aquele usuário mais leigo, assim, aquele usuário que não se liga muito nisso aí, pode sofrer um bocado com essas temperaturas baixas. Antes de eu dar bom dia para o Bruninho, que já está aqui, eu estou falando isso porque no condomínio e em outras partes eu tenho conversado com quem usa as lâmpadas de LED. Olha, foi uma queimação em sequência das lâmpadas de LED impressionante. Bom dia, Bruno. Bom dia, Pérez. Bom dia, colegas. Bom dia, nossos ouvintes. Um dia de novo frio.
E eu já vi aqui que está todo mundo bem agasalhado, né? Independente de estar em casa ou não, a gente segue agasalhado com essa friaca grande. E eu, como não tenho, eu sou desprovido de proteção capilar superior, aí eu coloquei o meu cabelo reserva aqui, ó. Como diziam os fronteiriços, se foi a quincha. Mas em relação... Pedro, e quem está com pouca quincha também já precisa. Viu? Tem que usar as ferramentas para se proteger, né, Pedro? É verdade. Pois é, mas tu sabe que em relação ao que o Atio estava falando, no caso do cabeamento da rede, ele é dentro daquele cabo azul, normalmente azul, tá? Vem 4 pares de fios, ou seja, 8 fios. Esses 8 fios, eles são encostados na laminazinha fininha que ele falou que tem dentro do conector e prensado nele, pressionado sobre ele. Então, isso aí é fácil, com a diminuição da temperatura, eles desencostarem, tá? Ali dentro. Exatamente então, isso. Ele disse mesmo, cortar a ponta do cabo e crimpar de novo, porque crimpar é o nome que se dá a essa pressão que é dada ali. Tá? Então, cortar a ponta do cabo e crimpar de novo é uma solução boa. Tá? Uma coisa que acontece bastante é esse zinabrar entre o conector e o conector que tem na placa. Ali pode-se usar um limpa-contatos que ajuda. Tá? Zinebre, famoso Zinebre. Famoso Zinebre. Outra coisa que sofre muito com a temperatura são os controles remotos, né? Aí a gente fica apertando e ele não responde. Exato. Pedro, eu tô para te dizer que nessa temperatura que a gente tá, tudo sofre. Não é só o controle, tudo sofre. Os pés. Eu digo ainda, eu não sou muito amigo do inverno, né? Então, paz. E eu até estava lendo aqui da questão dessa massa de ar frio aí que é um frio todo, né? Frio que a gente não teve no inverno passado, né? Esses dias, uma semana inteira de frio intenso, assim, né? Inverno passado a gente não teve. Pois é, como nós hoje não estamos com o nosso oficial da previsão do tempo aqui... O tempo pegou o Paulinho, hein? Eu vou dar uma... Pois é, eu vou dar uma préviazinha aqui, ó. Vai, Pedro. Hoje, temperatura em torno de 6 graus agora nesse momento e vai chegar no máximo a 11. Não tenho grandes expectativas para hoje. Tá? Amanhã, temperatura entre 4 e 11. Tá? No sábado, temperatura entre 3 e 12. Tá? E nesses 3 dias, sem possibilidade de chuva. Tá? Já no domingo, a temperatura sobe um pouquinho, vai chegar até os 15 graus durante o dia. Tá? E há uma pequena previsão de chuva, mas aquela previsão que a gente não leva muita fé, porque é 0,3 milímetros, 0,4 milímetro, então, às vezes nem vem. Só para ficar mais frio ainda. Às vezes nem vem. Então, até domingo é isso aí, a predominância de um tempo seco, talvez no domingo algumas gotas aí, mas a temperatura não passa de 15 até o fim de semana. Tá bem. Maravilha. Cadê o Simas? Alô, Simas. Simas Consultoria. Daqui a pouquinho estará por aqui. O que mais tem na pauta aí, pessoal? Vamos lá, vamos ver o que a gente pode falar hoje sobre... Tem uma matéria aqui que eu achei interessante, que é chips de computador podem ter perda zero de energia na dimensão 1.58. 2 tipos de supercondutividade. Você certamente já ouviu falar da supercondutividade, né?
e dos supercomputadores, que são materiais que permitem que a corrente elétrica flua. Segundo aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Flua, ela de maneira a conseguir fazer a mesma coisa, né, usando um outro tipo de material. Materiais emergentes, conhecidos como isolantes topológicos, tornam-se rapidamente as estrelas em vários campos da pesquisa e até formas alternativas de computação, tipo a computação quântica, né? Os isoladores topológicos são materiais cujas propriedades dependem de sua geometria, e eles também permitem o fluxo de corrente sem perda de energia. Sua descoberta, que recebeu o Nobel de Física em 2016, revelou um novo estado de matéria, e, portanto, os isoladores topológicos são isolantes, enquanto nas bordas as correntes elétricas circulam de uma forma muito organizada. Agora, físicos da Universidade da Uppsala, na Suécia, né, e de Xangai, na China, liderados por uma pesquisadora brasileira, descobriram os isolantes topológicos podem existir não apenas em uma dimensão, em 2 ou 3, mas também em uma curiosa dimensão de 1,58, e que essa dimensão pode ser usada para processamento de informações com eficiência de energia total. A equipe descobriu que muitos estados sem perda de energia dos isolantes topológicos, algo que os torna muito interessantes para a computação quântica, porque os qubits, né, ficam imunes a erros e podem existir em algum lugar entre um D e 2D, que são as dimensões, né? E pode parecer difícil imaginar dimensões de 1,58, mas a ideia é mais familiar do que algumas pessoas pensam. Essas dimensões podem ser encontradas em estruturas fractais, como folhas de samambaia nos brócolis, interessante, e em nossos pulmões ou na rede de neurônios do cérebro. São estruturas que se dimensionam de maneira diferente dos objetos normais, chamados de estruturas autossimilares. Ao cultivar um elemento químico, bismuto, em cima de um semicondutor, variando as condições de crescimento, os cientistas obtiveram estruturas fractais que formaram espontaneamente. E eles estão demonstrando, teoricamente, que a partir dessas estruturas emergem todos de modo diferente, né? De uma dimensão zero e estados de borda unidimensionais que permite que os elétrons flutuem sem perdas. Agora é esperar que os engenheiros da computação quântica tirem proveito desta nova possibilidade, que tem a vantagem enorme de, ao menos teoricamente, poder funcionar à temperatura ambiente. Ou seja, esses cientistas que obtiveram algum êxito com esse chip, né, que tem uma perda zero de energia na dimensão de 1,58 D, ou seja, não é nem 1D nem 2D, é 1,58. É difícil até de imaginar isso, né? Mas isso aí pode realmente, se evoluírem esses testes, né, fazer com que computadores não tenham perda de energia, ou seja,
um funcionamento muito, muito diferente do que nós temos hoje. E isso aí mudaria por completo, inclusive até as estruturas dos grandes data centers, né? Eu vejo só, Porque essa nesse perda caso... de energia, isso aí tem um custo altíssimo para os data centers. Pois é, nesse caso, se nós conseguirmos nessa dimensão intermediária, tá? Nessa dimensão intermediária, já pensou condutores que não percam energia, porque hoje eles têm uma grande perda na transmissão de energia. Seria uma eficiência energética muito, muito interessante, né? Não, e a gente hoje, que a gente nota hoje, né, que os custos desses data centers, o maior custo dos data centers hoje, com certeza, para manter eles operacionalmente em funcionamento, né, é a energia elétrica. E é em cima das perdas de energia que os custos se elevam em todos os sentidos, né? A energia elétrica se transforma uma parte dela em calor, né? Criando uma necessidade de o resfriamento desses ambientes. Estamos falando de grandes data centers, onde tem, às vezes, milhares de servidores, né? Então, isso aí, num primeiro momento, assim, parece uma matéria tão ingênua, né? Mas pode fazer uma mudança a médio e longo prazo imenso na nossa área de computação, né? É bem interessante isso. Como diz o hoje... Simas muitas vezes, tomara que isso não fique só no mundo maravilhoso do laboratório, né? Sim, claro. Essas coisas, às vezes, os projetos são fantásticos, mas demoram, às vezes, para saírem dos laboratórios por algumas ineficiências. Em alguns momentos, os testes não são tão assertivos quanto os cientistas gostariam que fossem, né? Mas, de qualquer forma, é uma notícia bem alvissareira, porque a energia elétrica hoje, com certeza, é o que temos de mais caro na composição dos data centers. Muito bem. Eu vi aqui uma matéria, eu achei interessante, tá? A Samsung está lançando um novo smartwatch, ou seja, o relógio inteligente aquele, tá? Que vai indicar até a sua idade biológica. Tá? Olha aí. A Samsung Electronics vai revelar um novo recurso de monitoramento de saúde que nem os relógios da Apple ainda possuem. Tá? Em seu mais recente esforço para superar a líder em eletrônicos dos Estados Unidos. Tá? Previsto para uma grande apresentação em Paris agora, na semana que vem, os novos modelos de Galaxy Watch vão monitorar os índices de produtos finais de glicação avançada do usuário, que pode fornecer um indicador de saúde metabólica e da idade biológica. A glicação é o processo que degrada a pele por causa dos açúcares e carboidratos consumidos, causando rugas e flacidez. Uma edição Ultra, projetada para competir com o Apple Watch Ultra 2, que hoje custa $799, também deve estrear ao lado de novos celulares dobráveis e de um rastreador de saúde, o Galaxy Ring. Tá? Pelo nome deve ser um anel. Tá? A maior empresa da Coreia do Sul contou com sua divisão de eletrônicos de consumo para ajudar a ultrapassar uma profunda quebra de memória no ano passado. E agora busca construir sobre isso um ecossistema de dispositivos ela não e tá aqui na sala, ela serviços está ali na sala dos guris, eu acho. para rivalizar com a Apple. Tá? Wearables, que são os vestíveis, né? São pilares-chave para esse novo esforço, à medida que a Samsung se ramifica para competir com a Oura Ring,
anel inteligente para monitoração de saúde, ao mesmo tempo em que aprimora as capacidades de seus relógios. O portfólio de ecossistemas da Samsung é fundamental para atrair quem muda de marca no segmento premium, escreveu Jack Latham, da analista da Canalys, antes do evento Galaxy Unpegged, que acontece em Paris. Trazer recursos de saúde e fitness alimentados por inteligência artificial será importante para diferenciar de outros fornecedores do ecossistema e especialistas em smartwatch. Então, está aí, a Samsung trazendo uma evolução nos relógios inteligentes, os smartwatches. Tá? Vai ser lançado semana que vem. Vai ser apresentado semana que vem em Paris. Tá? Esses dispositivos têm tido assim, uma boa aceitação pelas pessoas, né? Eles parece que realmente caíram num gosto popular, né? Muita gente os usa, né? Utiliza mesmo. E parecem ser bem interessantes, porque eles têm uma tecnologia boa e realmente prestam informações, trazem informações que são relevantes, né? Então, é o meu gosto popular. Eu vejo muitas pessoas assim usando, principalmente esse pessoal mais jovem, né? Que curte esporte, que curte fazer esportes radicais. Vejo bastante eles usarem esses smartwatch. Tu sabe que na matéria aqui eles falam mais de uma vez com relação ao smartwatch da Apple. Mas é bom lembrar que a Xiaomi também tem um smartwatch muito bom, de excelente. Os produtos da Xiaomi evoluíram muito, né? Pedro. Então ela tem um smartwatch também de boa qualidade, né? E a Samsung está inovando com essa até a idade biológica. Vamos ver. Isso vai continuar evoluindo, né? Pedro, eles falam ali da questão da bateria, porque é uma coisa que eu vejo desses relógios é a questão da bateria, né? É 1 dia e pouco, 2 dias e tem que carregar. O que eu tenho, ele me dá assim em torno de 2 dias e meio, no máximo 3 dias. Tá? Mas aqui na matéria não fala nada da bateria. Porque isso aí é uma pesquisa constante deles para eles evoluírem nisso, né? Eu acredito, assim, depois daquela também, vamos voltar a citar o amigo Siemens, que não fique em laboratório, né? Mas que aquela bateria que foi já testada na China, que é do tamanho de uma moeda de 5 centavos, e ela armazena energia nuclear e pode funcionar por 50 anos ininterruptamente. Eu acredito que os estudos, né, os ensaios feitos em cima dessa bateria vão, se eles evoluírem e tiverem um êxito positivo, né, tiverem bom êxito, realmente muita coisa muda ali, né? Porque é uma bateria para esse tipo de dispositivo, para pequenos dispositivos, ela vai solucionar totalmente esses probleminhas delas terminarem em alguns momentos que as pessoas estão fora de lugares onde poderiam recarregá-las, né? Estão no meio de um deserto, numa trilha. Então, isso aí solucionaria esses problemas, né? E o que é hoje em dia, né? Baterias são talvez o calcanhar de Aquiles de todos esses dispositivos que a gente usa. No programa passado, inclusive, eu falei até daquela bateria que está sendo testada, onde a estrutura da bateria são as próprias vigas e colunas das residências, dos prédios, né? Onde um prédio seria uma grande bateria.
né? E isso é uma coisa que realmente é o calcanhar de Aquiles. Hoje, inclusive, até mais cedo, eu estava olhando uma matéria que são também sobre baterias, que me chamam muita atenção, né? E elas são 13 inovações que juntam-se para viabilizar uma bateria barata, limpa e de carregamento rápido, que é o mais importante, que também é outra variável que incomoda muita gente, né? E uma equipe de engenheiros e químicos nos Estados Unidos, né, apresentou uma nova tecnologia que promete baterias baratas, e isso é outro ponto bem importante, né, de carregamento bastante rápido e alta capacidade, adequada para veículos elétricos, né, e outras aplicações. É a primeira bateria de estado sólido sem ânodo no mundo. E, embora já existam baterias anteriores de sódio em estado sólido e sem ânodo, ninguém havia sido capaz de combinar com sucesso essas 3 ideias até agora. Os protótipos construídos ainda em escala de laboratório permaneceram, estáveis por várias centenas de ciclos, né? E ao remover o ânodo e usar sódio em vez de lítio, esta nova arquitetura de bateria será mais acessível e mais ecológica para ser produzida ou até mesmo para se reciclar. E graças ao projeto inovador de estado sólido, será também uma bateria potente e segura. E uma coisa importante, sem riscos de explosões, que as baterias hoje, que muitas baterias desse celular, por elas terem um carregamento rápido, quando elas estão com mau funcionamento, muitas delas têm esses problemas, né? Explodem. O lítio usado em baterias, ele constitui cerca de 20 partes por milhão, enquanto que o sódio representa 20.000 partes por milhão, e ele pode ser facilmente explorado na água do mar, né? Isso tornou as baterias de sódio uma das opções mais atraentes às baterias de lítio. E para isso, diversos desafios técnicos têm sido vencidos para que elas possam chegar ao mercado de consumo, né? E para criar uma bateria de sódio com a densidade de energia de uma bateria de lítio, esse pessoal que estavam fazendo esses testes, né, precisou inventar uma nova arquitetura de bateria. As baterias tradicionais, elas possuem uma formação, um ânodo, né, para armazenar os íons enquanto a bateria está sendo carregada. Quando a bateria está sendo carregada, flui do ânodo através de um eletrólito para conectar a corrente, que é o cátodo, produzindo uma corrente que alimenta aparelhos eletrônicos e carros. As baterias sem ânodo eliminam a necessidade desse eletrodo, armazenando os íons em uma deposição eletroquímica de metal alcalino e diretamente no coletor da corrente. E essa abordagem permite muita atenção. Em qualquer bateria sem ânodo, é necessário que haja um bom contato entre o eletrólito e o coletor de corrente. Isso normalmente é muito fácil quando se usa eletrólito líquido, já que o líquido pode fluir para todos os lados, né, e molhar toda a superfície dessa bateria. Para resolver problemas
surgiram na formação dessa bateria. A equipe criou um coletor de corrente que envolve o eletrólito, em vez de usar um eletrólito que envolve o coletor de corrente. E, para isso, foi feito um pó de alumínio, né? Um sólido que pode fluir de modo bem parecido como um líquido. As baterias de estado sólido são geralmente vistas como uma tecnologia no futuro distante, mas esperamos que esse trabalho possa revigorar mais o impulso da área do sódio, demonstrando que ele pode realmente funcionar bem e ainda melhor do que a versão de lítio em alguns casos, né? Ou seja, eles conseguiram fazer alguns testes, né? E nesses testes eles tentam fazer uma bateria que tenha um carregamento bastante rápido, usando itens que a deixariam bem baratas, né? Um custo bem menor, mas ainda essas baterias estão em estado bastante preliminar, né? São testes de laboratórios, mas isso mostra o quanto os cientistas, né, e as grandes empresas se preocupam com o armazenamento de energia, que hoje é o fator mais preponderante, principalmente para os carros elétricos, né? Eu acredito que a evolução dos carros elétricos passe pela evolução também das baterias. Tu sabe que tu falando agora sobre os carros elétricos, essa semana um ouvinte nosso me encontrou na rua e estava conversando comigo justamente sobre carro elétrico, e ele pediu que a gente desse uma explicada sobre a diferença de dois tipos de carro elétrico que tem, né? Que nós temos o carro elétrico que ele recarrega a bateria por modo de conexão à rede elétrica, e temos o carro elétrico que recupera a energia com o movimento do próprio veículo, tá? Então, esses são o HEV, tá? Que é Hybrid Electric Vehicle, tá? É um veículo híbrido elétrico, e esse é o que recupera a energia com o movimento do carro, com a utilização do freio. Essas coisas vão recuperando energia para ele. E o PHEV, que é o Plug-in Hybrid Electric Vehicle, tá? O plug-in, ele vai conectado à energia elétrica, ou seja, você anda o dia inteiro com o carro, chega de noite em casa. Existem alguns que podem ser recarregados na tomada comum e outros precisam uma redezinha um pouco mais específica, tá? Mas eu acho que vai chegar um ponto que quase todos vão ser na tomada comum. Tem que ter um carregador específico para ele, né, Pedro? Uma estação de carga específica para o carro. Exatamente. Tá. Então, mas assim, para vocês verem como energia e armazenamento dessa energia não digo um fator limitante nesse momento, mas é uma corrida assim desenfreada para isso aí, né? Eu estava vendo ontem um vídeo onde um mega estacionamento na China, onde os carros ficam embaixo de placas solares e eles estacionados ficam recarregando suas baterias. Ou seja, em grandes estacionamentos hoje, em vários lugares do mundo, já se pensa em fazer isso também, né? O estacionamento, a cobertura dos carros não são essas coberturas convencionais que usamos, são placas, né? Placas solares, onde esses carros estão parados, teoricamente parados, né? Mas já estão sendo recarregados.
E são opções interessantes isso aí, né? Vão surgir outras tantas. Para te ver o quanto limitante é, eu vi essa semana uma grande fabricante de veículos híbridos aí, estava lançando um veículo sedã novo, e estava na propaganda dela que ele alcança os incríveis 161 quilômetros de autonomia no modo puramente elétrico. É isso. 160, quer dizer, realmente é limitante. Mas se a gente for analisar, para quem vai utilizar em ambientes puramente urbanos, é excelente. Sim. Mas, Pedro, esse é um né? híbrido. Esse é um híbrido, esse carro. Esse é um híbrido, Pois é, esse ainda tu tem a opção ainda de colocar o combustível e fazer uma autonomia muito maior que essa, né? Claro, E agora, utilizando combustível fóssil aumenta bastante a autonomia. Mas tu, por exemplo, um carro elétrico aí que ande 300 quilômetros, 400 quilômetros, dependendo o trecho que vai fazer, se vai pegar a estrada, hoje em dia a gente não tem infraestrutura para recarga, né? Num caminho, por exemplo, para Porto Alegre. Ou tem que ser muito estudado, né? Então, eu vejo nesse momento de transição ou não, né? O híbrido eu vejo sendo o carro do momento e o carro de um futuro aí muito próximo, ainda sendo o carro para nós como melhor opção para nós, para outros países aqui da América do Sul, né? Eu acho. O carro puramente elétrico, como tu estava falando, ele responde pela sigla BEV. Tá? BEV, que quer dizer veículo elétrico a bateria. Basicamente isso. Tá? Eu acho que o ser humano, quando atentar que a energia, né, que as pessoas têm um temor imenso, né, de energia nuclear, mas se ela for utilizada de uma forma que não venha a ferir o meio ambiente e seja muito bem pensada, os carros elétricos movidos, assim como temos hoje submarinos, navios, movidos à energia nuclear, pode ser uma realidade, não digo a curto nem médio, mas a longo prazo, né? Desde que existam formas eficientes de fazer a reciclagem dessas baterias, né? Porque essas baterias, com toda certeza, as baterias comuns já não podem ser jogadas, né, ao meio ambiente, e muito menos baterias que teriam energia nuclear, né? Mas essas baterias seriam realmente uma excelente opção, né? Olha, a bateria... E outra coisa que seria bem interessante seriam as baterias também ter um prazo de validade, né? Essas baterias dos carros vão ter um prazo de validade de tantos anos, né? Sem precisar de uma necessidade de recarregar. Olha, isso aí se tornaria literalmente os carros elétricos uma coisa muito fácil de adquirir e de ser utilizada, né? Mas as pessoas têm que ter bom senso, né? Normalmente falta um pouco de bom senso para elas e elas vão para lados totalmente opostos a isso, né? E usam essa energia para outras finalidades inimagináveis. Tu imagina que hoje a gente não consegue nem descartar essas baterias nossas aí que já causam uma poluição. Agora imagina o processo que a gente vai ter que criar também para esse tipo de bateria quando evoluir essa nuclear aí. Sim, teríamos que ter outra visão de sociedade, completamente diferente de mundo. As pessoas literalmente teriam que ser reeducadas para utilizar esse tipo de energia, né?
Eu vejo agora o problema, por exemplo, o problema que está causando a guerra Rússia e Ucrânia, né? A Alemanha acabou com praticamente 80%, 90% das suas usinas nucleares, né? E se tornou totalmente dependente do gás russo. Com a guerra, isso aí criou um problema imenso na Alemanha, imenso, né? E a Alemanha não gostaria mais de usar o gás russo, mas se não usar esse gás, ela causa um problema imenso para dentro do próprio país, não só para a residência, mas para sua indústria, né? Ela fez uma matriz totalmente baseada hoje no gás da Rússia, né? Então, esse tipo de pensamento que não pode existir, tu não pode tornar, universalizar uma energia como a nuclear e depois dizer, olha, não temos onde descartar isso aí, vocês vão ter que jogar no quintal das suas casas. É o tipo de coisa que não condiz, né, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia. As pessoas, a sociedade como um todo, tem que evoluir para isso aí, né? Não adianta só termos tecnologia de ponta e não termos educação. A educação com o meio ambiente é importante, é muito importante para que isso evolua de uma maneira mais racional. Né? Não, é verdade, precisa se cuidar muito mais do meio ambiente do que o que a gente cuida hoje. É preciso que as novas gerações tenham mais atenção com a preservação do meio ambiente do que a nossa geração e as anteriores tiveram. Porque Sim. cada vez mais está afunilando, está ficando mais estreito a possibilidade de renovação do meio ambiente. Então a gente tem que trabalhar muito em cima disso. Né? E o uso de energias renováveis é um bom caminho para isso. É um belo caminho. As energias seriam realmente. É que o combustível, né, de origem fóssil, ele nos trouxe até esse momento. Ele realmente fez com que a sociedade tivesse um avanço em poucos anos, em aproximadamente 120, 130 anos, evoluiu o que a humanidade não tinha evoluído em milhares de anos, né? Então, o combustível fóssil trouxe uma evolução mais ou menos parecida com a sociedade quando o homem descobriu o uso do fogo, né? Que aí muda realmente, ele salta para um outro patamar. Mas, hoje em dia, a gente também está num limiar. A energia tem que ser facilmente armazenada, ter um custo relativamente barato para armazenagem, que hoje o custo não é barato de armazenagem, né? A gente vê que na nossa área, principalmente, baterias de lítio, que são excepcionais para uso em data centers, uma bateria boa de lítio ela não custa menos de 15 mil reais, né? Uma bateria que tem uma autonomia para um rack, por exemplo, um único rack com 10, 15 servidores, ela não baixa dos 15 mil reais e a autonomia dela é de aproximadamente 12 a 15 horas, dependendo da quantidade de servidores que forem pendurados nessa bateria, né? Então, isso hoje é um fator limitante, né? A base da energia. E isso é atrás disso que os cientistas correm hoje, a ter um custo de armazenagem mais barato, né?
fazendo que, por exemplo, como foi citado agora há pouco aqui, um carro elétrico tivesse condições de ter uma armazenagem mais barata numa bateria e tivesse uma autonomia, digamos, de 600 quilômetros. Olha, isso seria o melhor que poderia acontecer para a evolução desses carros elétricos, né? Tio, e se fosse comparar essa bateria, assim, por exemplo, utilizar uma bateria de chumbo ácido, em questão de valores, até para os nossos ouvintes terem uma noção disso, tu saberia dizer? Em relação à bateria essa de lítio? Isso. Sim, olha, Quanto? pelos cálculos que eu faço aqui, a gente precisa sabe essas baterias grandes que chama as DM1000? Uhum. Tá. Para chegar próximo a uma bateria dessas de lítio, que custa em torno de 15 mil reais, que elas são feitas para irem no rack, né? Ela vai no rack mesmo, como se fosse um outro dispositivo. A gente precisaria de aproximadamente 10 a 12 dessas baterias. Tá, então a gente está falando Os custos mais ou menos se equivalem, só que essa bateria de lítio tem uma vida útil de aproximadamente 8 anos, enquanto essas outras baterias, a gente sabe, elas duram 3 anos num data center e não suportam mais do que isso. Tá, e além do tamanho, peso, a diferença é grande, né? Muito grande. Essas baterias, elas têm realmente, se fores fazer uma comparação, tu teria que fazer um array de baterias, né? Dessa bateria comum que a gente tem, enquanto a bateria de lítio usaria uma única bateria no rack. Sim. Espetada no rack como um servidor, como um roteador, né? Ela seria utilizada dessa mesma forma. Não, elas são baterias muito, muito boas, mas o custo delas é absurdamente alto. É elevado, Muito alto. é isso que a gente fala, que é a viabilidade econômica. Então, são essas baterias, só para vocês específicas, terem né? uma ideia, elas são utilizadas hoje normalmente em lugares onde tu não tem condições de ligar um gerador de energia, por exemplo, em um prédio residencial. Aplicações específicas. Tu não pode ligar um gerador e ficar horas e horas com esse gerador. Essas baterias são uma contingência para essa utilização. Em vez de ter um gerador lá batendo, ficar 24 horas, 36 horas por um problema qualquer, né, que tenha havido, e esse prédio ficar sem energia durante 24, 36 horas, essas baterias dão conta do recado com as duas mãos amarradas nas costas, né, sem problema nenhum. Né? Mas a gente esbarra no custo, né, um custo alto, bastante alto, porque um gerador, a gente sabe, tem um custo também elevado, mas ele dura muito mais, dependendo da utilização dele, muito mais tempo que uma bateria de lítio. E se forem colocadas 3, 4 baterias dessas, é o preço de um gerador grande diesel, né? Sim, sim. E aí tu tem uma fonte de energia que tu pode recarregar de maneira muito rápida, né? E esse é um conceito que a gente começa a trazer hoje, a questão da recarga, porque anteriormente a gente falava de recarga, a gente sempre pensava em bateria elétrica. Mas a gente está falando a mesma coisa, fornecimento de energia, né? Então, quando a gente está abastecendo um carro a combustão, a gente está fazendo uma recarga nele. Quando a gente está abastecendo um gerador a diesel ou gasolina, a gente está fazendo uma recarga. E a velocidade da recarga a combustão hoje não dá nem para comparar.
Não, não. Tá muito à frente ainda de uma recarga de uma bateria elétrica, independente da tecnologia. Independente da utilize, tecnologia, né? Exatamente. Exatamente. E é esse o fator limitante. O que hoje eu vejo assim como... Pedro, tu tá sem som, teu microfone. Verdade, né? A gente esquece. É verdade, às vezes a gente esquece. Eu estava lendo uma matéria que diz que é o seguinte: tu normalmente tem uma perda de 5 minutos para abastecer um carro a combustão. Entre o entrar no posto, parar, abastecer e sair. Tá? Já no elétrico, com as cargas mais rápidas que tem, é 30 minutos. Tá? Então, assim, já existem postos nas estradas que tem esse abastecimento rápido. Tá? Então, seria o tipo da coisa assim, vamos dizer que tu com um carro híbrido plug-in, tá? Tem carros híbridos plug-ins que já dão uma autonomia de até 1.100 quilômetros, tá? Mas digamos que ele tem essa autonomia em torno de 500 quilômetros, né? Entre o fóssil e o elétrico. Aí tu vai, por exemplo, vai daqui até Pantano Grande, daqui até lá a entrada de Cachoeira do Sul, para lá, faz um lanche e deixa o carro abastecendo, se tivesse o carregamento lá. Aí tu consegue seguir a tua estrada depois do teu lanche, entendeu? É verdade. Esse, para mim, esse é o fator limitante hoje para a evolução dos carros elétricos, é isso aí. Mas, em contrapartida, né, eles têm condições, sim, de serem muito bem utilizados em áreas urbanas, tá? Onde não precisam de uma autonomia tão grande assim, dá para ser utilizado, sim. Bueno, e estamos quase chegando ao final do programa. Eu vou aproveitar esses minutinhos que a gente tem aqui para convidar toda a nossa comunidade uruguaianense para participar do 25ª Noite das Massas do Lions Três Fronteiras. Quem tiver interesse em participar, procure ingressos, que já estão um pouco escassos até os ingressos, com os companheiros lá do Lions Três Fronteiras. Quando é, Pedro? É dia 3 de agosto. 3 de agosto. Um sábado. Isso é o quê? Uma sexta, sábado? Sábado. Tá? E a gente fala assim, ó, Noite das Massas, mas não pensem que é só massa, tá? Porque nós temos carne assada lá, geralmente vamos ter uma opção de carne de gado e uma opção de ou carne suína ou frango como opção. Então sempre tem 2 tipos de carne, além das massas, dos molhos e das saladas. Maravilha, maravilha. Já faltam 2 minutos e meio, dá para dar uma panorâmica do fechamento aí, pessoal. Olha, eu tenho recebido recado aqui do pessoal reclamando dos outros integrantes do grupo que não vieram hoje, daqui no WhatsApp. Sim, mas é evidente. Alguém está gripado, né? Assim, ó, o programa, lógico que com a participação de todos os membros do programa fica melhor, evidente, né? E a gente tem que valorizar muito hoje o Bruno, mais o Pedro e o Arthur, que vieram com frio. O problema, assim, ó, eu estou bem resfriado. Hoje eu estou bem resfriado, mas eu estou em condições de falar. O Paulinho está totalmente sem voz. Essa friaca aí, olha, deve botar nocaute muita gente. Olha, eu não... Hein, Pérez? Isso que às vezes eu me lembro que tu comenta, que tu te lembra. Eu não me lembro de um frio intenso assim. Não sei, eu acho que faz uns 2 invernos que não fazia, eu acho. Não, mais. Muito mais. Até mais. Assim, ó, esse frio que nós estamos tendo aqui, os últimos que eu tive foi só quando fui ali para São Martim, ali com os guris para andar de snow por lá, porque aqui ultimamente não tem feito esse frio. Olha, esse frio aqui corta a pele. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu sou madrugador. Eu estou sempre aqui. Não, eu estou sempre aqui na rádio antes das 7 horas. Olha, pessoal,
Faz, olha, vamos há 10 anos e poucos que eu não vi um frio. Eu acho que está em torno de uma década que não fazia tanto frio. É verdade. Ou seja, porque ultimamente... E o engraçado é que não é nem na temperatura, não é nem no termômetro, é na pele, é no sentido. A sensação térmica que está muito, muito baixa. É terrível. Pessoal, vamos encerrando o programa? Nós voltamos... Oi! Olá! Oi! Como é que e aí, Bento? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Tudo bom, Bento? Como é que está? Seja bem-vindo. Vamos encerrando o nosso Tecnologia desta quinta-feira. Um abraço a todos, obrigado pela presença. Voltamos na próxima quinta. Bom dia. Bom frio. Bom dia, bom frio. Bom dia. Está chegando o Notícia na Hora Certa, depois o Gerson Conexão aqui na nossa 97.7. Até quinta. E da concessionária, carga com 6 metros de largura, agora descendo a ponte do Jacuíne, em direção à entrada de Eldorado do Sul.